Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de mudança radical aqui na Live FJU. Eu estou aqui com o Marcos e com a Nicole que vão compartilhar um pouquinho da história deles com a gente. Então não saia daí, você que quer conhecer, porque você vê os jovens, né? Você vê os jovens nos eventos, você vê os jovens nas atividades do Força Jovem e muitas vezes você não conhece quem eles são. Qual o passado deles? Como é que eles chegaram? O que aconteceu? Como que eles foram ajudados? E esse é o bate-papo do Mudança Radical, tá bom? Então, se você não conhece o Força Jovem ainda, dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente já volta já para bater um papo com eles. E se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas e quiser entrar em contato conosco, você fica à vontade, pode mandar um e-mail para a gente, o falaí@forçajovemuniversal.com. A gente volta já, não sai daí não. Não é só mais uma obra, mas é uma obra que vai alcançar a alma. Esse lugar aqui, a Central FJU, ela é uma extensão da casa do pai. Ele ia me ajudar. Tem fé de conhecer o polo agora. Existe um lugar pensado especialmente para jovens que querem mais da vida, mais oportunidades, mais preparo, mais propósito. Esse lugar é a Central FJU. Um espaço totalmente pensado e preparado para jovens de 15 a 25 anos, criado para desenvolver talentos, acolher histórias e construir futuros. Sou professora de inglês na Central da FJU e tenho esse privilégio desde 2008, mas quando a Central ainda nem existia. E como professora voluntária, eu me sinto parte disso, né? Parte dessa revolução de trazer o jovem para conhecer o seu próprio valor, descobrir os seus talentos, multiplicar o que é bom para esse único fim proveitoso. Então, para mim, é um privilégio muito grande. A primeira aula no polo da Força Jovem foi uma experiência inesquecível. Eu lembro que nós entramos no tatame e paralisamos, porque eu já visitei várias academias de Muay Thai e nenhuma academia profissional renomada tem a estrutura que nós temos hoje. Eu nunca visitei uma academia que tem ar-condicionado, nunca visitei uma academia que tem um banheiro limpo, que tem toda essa estrutura. E academias grandes, profissionais. Então, para nós, foi um impacto ali, foi algo marcante, tanto para mim como para todos os jovens que estavam naquele dia. Aqui, cada jovem é visto, ouvido e incentivado a crescer. Na Central FJU, o desenvolvimento vai muito além da teoria. Oferecemos aulas de idiomas, intensivão para o Enem, instrumentos musicais, audiovisual, artes marciais, teatro e muito mais. Claro, além disso, é o lugar onde nascem amizades verdadeiras. Central FJU é o seu lugar, o lugar onde todo jovem deve estar. Quer saber mais? Então fala com a gente. Envie uma mensagem para o WhatsApp 11 2178 1187 e acompanhe tudo o que acontece por aqui seguindo nossas redes sociais. @Central FJU. A Central FJU está localizada na Rua João Boemer, 225, no Brás, e está aberta todos os dias, esperando por você.
Vem pra Central, vem pra FJU. Pois é, vocês conheceram um pouquinho aí da Central FJU, do Força Jovem Universal, e se você quiser, você pode nos apoiar de várias formas, né? Convidando jovens para vir para cá, convidando pessoas para conhecer esse trabalho. Você que é jovem, vir aqui, você que talvez saiba fazer alguma coisa, você vê que as aulas aqui são todas gratuitas, com voluntários. Talvez você seja bom em algo e você gostaria de dar uma aula. Aqui nós temos aula de instrumento musical, né? Temos guitarra, bateria, baixo, teclado, violão, aulas de dança, aulas de teatro, aulas de canto, tem jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, que mais? Acho que tem judô, karatê, tem inglês, espanhol. O que não falta são aulas. Você pode nos ajudar também. Você pode nos ajudar financeiramente, se você quiser. Aliás, tudo aqui é gratuito. Tudo aqui é gratuito. Há um custo para a gente, luz, água, tudo que acontece aqui. Você pode também nos ajudar, se você quiser, através do aplicativo, né, da Universal. Você entra lá no Força Jovem Universal, tem uma aba lá e você pode fazer a sua doação se você quiser, como é o caso do Tiago e da Daiane, que tem nos apoiado também. Dá uma olhada só. Cada evento realizado, cada jovem alcançado, cada história que ganha um novo rumo. Aqui na FJU, nada disso acontece por acaso. E por trás de cada ação existem pessoas que acreditam e apoiam esse trabalho. O trabalho da FJU é extremamente importante, porque através dele muitos jovens, que talvez por esse mundo eles são rejeitados, às vezes dentro de casa as pessoas não acreditam nele, e muitas vezes por conta disso eles adquirem traumas e acaba crescendo ali no mundo das drogas, nos vícios, nas bebidas, nas festas. Então no FJU, esse jovem ele encontra apoio, ele encontra ali um braço que vai estender a mão para conseguir ajudar ele a vencer um pensamento, para ele não ter mais jeito, que para ele não tem saída, que ele não vai conseguir vencer na vida. E aqui ele encontra esse apoio para, de fato, ali, ele ter uma vida melhor. E eu faço questão de ajudar nos eventos da FJU, porque foi nesses eventos que a gente conseguiu, de fato, ali encontrar uma palavra de incentivo, uma palavra ali, talvez que no mundo a gente não encontrava. A gente tem uma vida transformada, a gente tem hoje uma empresa, e através dessa empresa a gente consegue apoiar cada vez mais o trabalho da FJU, e para nós é um grande prazer. A nossa maior recompensa é saber que através desse apoio, muitos jovens eles são alcançados e transformados. E através desse apoio, esses jovens hoje eles têm paz, eles têm alegria, eles voltaram de fato ali a ter esperança de um futuro melhor, de uma vida melhor. E é por isso que hoje estamos aqui no Força Jovem, porque em algum momento pessoas apoiaram esse trabalho. Nós somos frutos, de fato, desse trabalho, de pessoas que sempre estavam ali acreditando no trabalho do FJU. E hoje a gente consegue ter uma vida digna, a gente consegue, de fato, levar a palavra também ali de incentivo para outros jovens. E eu tenho certeza que é um trabalho que só tende a crescer cada vez mais. Enquanto houver jovens precisando de ajuda, a FJU continuará estendendo a mão e muitos continuarão dizendo com orgulho: eu apoio esse trabalho, eu apoio a FJU. É isso aí, o que não falta é oportunidade para você apoiar, se você quiser. E você que é jovem, vem aqui conhecer, venha participar dessas aulas, venha usufruir daquilo que nós temos para dar. Não só fisicamente, com aulas, com cursos, workshops, mas acima de tudo espiritualmente. Porque o que nós queremos é que você seja um jovem melhor, que você tenha paz, que você venha vencer não apenas na vida, mas que você venha vencer na vida espiritual. Isso sim é o mais importante, tá bom? Aliás, hoje é dia de algo a mais, daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, nós temos essa reunião especial, temos um encontro jovem aos sábados
E o Algo a Mais, segunda-feira à noite, 19h30, aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, para aqueles que querem algo a mais, querem aprender, querem realmente crescer espiritualmente. Se você quiser ser o nosso convidado. Aliás, vocês participam aqui, né? Os dois, tanto o Marcos quanto a Nicole. Então vamos lá. Conversar com você primeiro, Nicole. Eu estava vendo umas fotos tuas aí. Meu Deus do céu. Olha, você queria ficar feia mesmo, não é possível, né? Conta pra gente aí. Olha só, olha lá. Olha a diferença. Olha a diferença. Bota aí, divide ali. Volta ali, volta um pouquinho. Volta aí. Divide. Tem como dividir com ela aí, não? Não sei se dá para dividir a tela com ela, para a gente ver a diferença da Nicole de hoje para a Nicole de ontem. Não dá não, né? Se não dá, não tem problema, não tem problema. Vamos lá, volta para a gente aqui então, por favor. Conta para a gente aí tua história, Nicole. Bem, desde sempre eu vim de uma família que estava na fé. Minha mãe, ela sempre foi da fé. Só que com 11 anos eu falei que não ia vir mais. Com 11 anos, para mim, tudo que ela me ensinava, eu deixei de dar ouvidos. Então, tudo que eu tinha aprendido na EBI, eu falei, não quero mais. Por quê? Eu fui começando a ver que as amizades eram diferentes. Eu falava assim, poxa, minhas amigas estão fazendo diferentes. E ali eu comecei a... Amizade na escola? Isso, na escola. E ali eu comecei a querer me enturmar. Eu falei assim, bem, eu sempre me achava limitada. E eu falei assim, eu quero me encaixar. Eu quero fazer algo de diferente. E ali eu fui começando a conhecer tudo de novo, né? O que supostamente era novo. E eu falei, não, agora eu vou arrebentar. Agora eu vou ser muito feliz, porque minhas amigas fumam, eu vou começar a fumar. Minhas amigas bebem, eu vou começar a beber. Elas namoram, eu vou começar a namorar. E tudo isso eu fui fazendo. Só que eu acho que eu posso falar que desde esse momento que eu decidi não vir mais, eu já tinha um vazio dentro de mim. Só que eu não sabia que era um vazio. Eu falava, não, é falta de descobrir. E eu comecei a me aprofundar. Então, o primeiro contato que eu tive foi com o cigarro, com 14 anos. Assim, dos 11 aos 14, eu fui só fazendo as amizades, fui entrando num monte de questão do assim, eu sou diferente. Por que que eu não me encaixo? Por que que eu não consigo estar junto com as pessoas? Porque eu me sentia diferente. Para mim, era como se eu não se encaixasse. E ali eu comecei a entrar nos vícios, comecei a fumar por influência de amigos. Então, com 14 anos, eu comecei a fumar 2 maços de cigarro por dia. Conheci as E seus pais bebidas. sabiam disso ou não? Sabia. Minha mãe, que Você era sempre... nova ainda, né? Minha mãe, que sempre me acompanhou, ela sabia disso e ela tentava a todo custo ali me repreender, me orientar. Ela fazia o papel dela como mãe. Mas eu não queria dar ouvidos, porque eu achava que era chatice. Como ela era da fé, eu falava assim, ela tá pegando no meu pé por conta disso, mas eu vou tomar as minhas próprias escolhas, eu vou fazer do meu jeito. Só que quanto mais fundo eu ia, pior eu ficava. Porque eu ia vendo que quanto mais eu fazia para me encaixar, menos eu me encaixava. Mais distante eu ficava de tudo e de todos. E aquilo foi criando um conflito muito grande dentro de mim. Então, assim, antes de chegar nos vícios, eu também passei pela automutilação. Eu me cortava. E aí começou quando eu vi que a automutilação não estava funcionando. Mas assim, se você disse que você queria aquela vida ali, né? Eu quero essa vida dos meus amigos, que supostamente era melhor. Então por que você se cortava? Olha, era aquele vazio dentro de mim. Que quando estava com eles, eu falava, não, olha, tô me divertindo. Mas era assim, estar sozinha. E às vezes nem precisava estar sozinha, na verdade. Às vezes até no meio das amizades, aquele vazio ainda ficava ali. Quer dizer, então não era tão boa assim essa vida, né? Nem um pouquinho. Eu achava que era boa porque eu achava que era a famosa liberdade. Estou fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, eu estava presa dentro de mim. Porque eu fazia o que eu queria. Mas dentro de mim não tinha paz. Eu não conseguia ser feliz de verdade. Eu não conseguia... Quanto mais amizades eu tinha, mais vazio eu ficava. Porque eu falava, nossa, eu tô cheia de gente à minha volta. E dentro de mim era como se fosse um oco, assim, sabe? Parecia que tinha um eco dentro de mim. Só eu e as vozes da minha cabeça. E cada vez ia ficando pior. E aí eu falei assim, não, então tá na hora de começar a namorar. Comecei a me envolver em relacionamentos, com homens, com mulheres. E começaram a vir as decepções.
E aí começaram a vir os fardos, de achar, falar, eu não me encaixo em lugar nenhum mesmo, eu me entrego e no fim acabo quebrando a cara. E aí chegou num ponto em que eu perdi o prazer de tudo. Aí eu já estava por volta de uns 16 anos, 17. E aí eu fui me afundando mais na depressão. Então chegou um período que eu não saía mais do quarto. Depois de ter experimentado tudo, feito tudo que eu podia. E aquilo não ter suprido aquele vazio, eu falei assim, bem, eu vou ficar aqui dentro, nesse quarto, e vou definhar. Então eu só saía para, assim, na época eu trabalhava, saía para trabalhar, que era o que sustentava os meus vícios. E quando não estava trabalhando, estava dentro de um quarto. Parada, deitada na cama, e assim, eu comecei a dormir. Porque eu falava assim, eu não tenho coragem de dar um fim nisso. E a minha rota de fuga era dormir. Então eu ficava, assim, 16 horas dormindo. E não levantava. Assim, tinha vezes da minha mãe abrir a porta do quarto e falar assim, olha, vai, pelo amor de Deus, vai pelo menos comer. Vai pelo menos levantar pra, assim, coisa básica, que é fisiológico. Vai pelo menos no banheiro. Porque às vezes nem isso eu ficava. Eu ficava lá, deitada, até o corpo chegar no limite. E aquele vazio crescia. E eu escutava minha mãe falando da fé pra mim. Ela colocava as programações da rádio pra mim, colocava na TV. E eu sempre tinha aquele contato. Mas eu, com todas as forças, eu rejeitava. Falava, não vou, não quero. Só que aí eu falei assim, bem, conheci um rapaz, falei assim, acho que agora eu vou. Agora vou formar minha família, vou sair de casa porque minha mãe pega no meu pé. E fui morar com esse rapaz. Quantos anos? Foi na fase dos 16 anos. Eu tinha 16, ele tinha 29. 29? Não, 26, perdão. E assim, era uma diferença muito grande de idade. E ele começou, não, vem aqui, fica aqui comigo, você vai ver como vai ser bom. E eu fui. E eu fiquei praticamente dos 16 aos 18 com esse rapaz, morando ali na casa dele. Só que antes de efetivamente completar os 18 anos, ele virou pra mim e falou, olha, eu não quero mais você aqui. Porque tudo que eu fazia na casa da minha mãe, eu fazia com ele. Então, vícios, bebida, cigarro. E tudo isso trazia muitos problemas também com ele. E era alguém que também estava no mundo. E ele olhou e falou, olha, eu não quero mais você aqui. Pega suas coisas e pode ir embora. E ali eu me vi no fundo do poço. Porque eu já não tinha mais as amizades. Porque eu tinha me afastado de todo mundo. Não tinha mais minha mãe, praticamente. Porque ela cuidava de mim ainda, mas eu tinha brigado com ela para estar naquele relacionamento. E aí eu falei assim, acabou. O que eu tenho agora? Eu fiz tudo que eu quis esse tempo todo. O que eu tenho? E ali eu falei assim, eu vou dar uma chance de ouvir para esse Deus que minha mãe tanto fala. Porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo tudo que eu queria, fazendo ela sofrer, eu via ela bem. Eu via ela trabalhando, eu via ela levantando, arrumava a casa, vivia a vida dela. E eu falava assim, poxa, eu lembrava daqueles momentos que eu estava dentro do quarto, enquanto eu estava dentro do quarto, ela estava bem. Ela estava lá, mesmo dentro de casa ela fazia diferença. E eu falei assim, então eu quero conhecer isso que ela tem. Eu vi algumas fotos, bota as fotos dela para mim, por favor, de volta aqui. Assim, cabelo curtinho, pintado, eu vejo que você mudava o cabelo toda hora, né? Tá verde, tá azul, tá roxo, os piercings. Qual era a ideia por trás disso? O que você queria? Era encaixar. Eu queria ser aceita de alguma forma. E eu queria ser o mais diferente possível. Para que eu tivesse uma marca registrada. Então, os cabelos diferentes era justamente para que quem me visse lembrasse de mim pelas cores de cabelo, pelos piercings, pela autonomia de ser quem eu era. Era isso que eu queria passar. Quer dizer, eu sou diferente de todo mundo, né? Porque às vezes a gente vê umas coisas assim, tão ridículas. A gente tem que respeitar o gosto de cada um. Mas eu vejo assim umas coisas tão ridículas, né? Aquelas roupas, principalmente a moda faz muito disso. É como se a pessoa ela quisesse chamar a atenção pela ridicularidade, né? Quanto mais ridículo eu for, mais atenção eu vou chamar para mim. Quer dizer, aí fica inventando moda. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu raspo a cabeça, hoje eu pinto, agora eu vou fazer isso aqui, vou botar aqui. Quer dizer, é a pessoa, coitada, que está ali tão vazia e tão insegura que ela precisa que outros passem para ela essa segurança. Ela precisa da atenção
das outras pessoas. E, normalmente, essas pessoas se acham muito seguras. Elas se acham, eu faço o que eu quero, eu sou diferente de todo mundo, porque eu não sou igual a ninguém, eu sou assim. Mas, na verdade, tudo aquilo ali é uma insegurança que está dentro dela e ela precisa chamar a atenção, de alguma forma, das pessoas. E não são felizes. Tenho certeza que você não era feliz ali, né? Eu imagino assim, qual era a minha meta de hoje? Pintar o cabelo de outra cor, para todo mundo ficar assim, que isso, Nicole? Que você fez? É isso mesmo, eu sou assim, esse é meu jeito, né? Mas por dentro, vazia. Exatamente. E às vezes até esses meus próprios amigos olhavam pra mim e falavam assim, nossa, tá estranho. Mas aí que eu falava assim, não, mas é porque eu estou fazendo. Porque eu mesma fiz. E eu tinha prazer nisso. Mesmo quando alguém tava falando assim, nossa, tá esquisitão, e não ficou bom esse cabelo. E toda semana eu trocava de cor. Toda semana eu trocava de modelo de cabelo, de cor de cabelo, porque eu queria que falassem. Eu queria realmente dar o que falar. Mas dentro de mim eu sabia que quando eu me olhava no espelho, eu nem me reconhecia. Eu falava assim, quem que é essa que eu estou olhando? Uhum. Porque dentro de mim tinha um vazio. E às vezes eu até olhava no espelho e eu falava assim, eu me via sem brilho. Por mais que o cabelo fosse muito colorido, muito chamativo, as roupas chamassem muita atenção, eu via o meu semblante abatido. Porque eu sabia o que estava dentro de mim. Eu sabia que dentro de mim era aquele vazio que se arrastava. E que por mais que eu estivesse lá, na roda de amigos ria, brincava, era parar um pouquinho e eu começava a falar assim, não é isso, eu estou fingindo. E eu sabia que eu estava fingindo. E aquilo doía muito mais. Porque eu falava assim, olha, fiz todo mundo rir hoje. E não tem ninguém aqui que saiba como eu tô dentro de mim. Não tem ninguém aqui que saiba a verdadeira Nicole. A Nicole que passa horas dentro do quarto deitada. Uhum. Então, quando eu falava assim, não, hoje eu não vou sair, não tô muito afim, era simplesmente eu levava a minha dor como um bichinho de estimação. E você não tinha saudade? Você cresceu na igreja até os 11 anos. Você deixou de ir à igreja completamente ou ia de vez em quando, nessa época, ou não? Eu ia de vez em quando, mas eu dormia nas reuniões. Sinceramente, eu ia assim, contrariada. Quando ia, a situação apertou muito, eu falava, Deus, ajuda aqui. Mas assim... E você não tinha saudade? Assim? Eu não lembrava. Assim, o contato que eu tinha é pela fé da minha mãe. Porque eu não lembrava da minha. Assim. Acho que a sua mãe está conectada aí, né, com a gente, né? Ela já está conectada? Dona Alexandra, né? Eu sim, bispo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, senhor. Tudo bem. Quer dizer que a senhora que é a mãe dela, a mãe da Nicole. Sou, sim. Deu dor de cabeça essa menina? Muito, bispo. Como é que foi para a senhora? Porque fico imaginando, até os 11 anos ela ia na igreja direitinho. De repente virou a cabeça, né? Foi, bispo. Ela ia comigo, né? Como ela falou, ela não se lembra dessa época, mas ela participava da IBI. Então, ela ficava lá enquanto estava nas reuniões. Eu era também da IBI, né? Então, ela ficava junto com outras crianças, tinha um aprendizado. E, de repente, assim, as influências da escola, né? Começou a desviar essa atenção dela da igreja. E aí começaram os problemas. Como é que a senhora lidou com isso? Ai, meu Deus. Só a força de Deus mesmo para ajudar. A confiança, né, bispo? Eu tinha confiança porque eu apresentei ela no altar e eu sabia que era uma fase, eram ataques, né? E eu tinha que confiar, né? Eu não tinha outra opção. Estava ali em cima, onde ela estava, eu estava sempre procurando saber, né, o que ela estava fazendo, sabia que estava fazendo coisa errada, mas eu estava ali. E a confiança, bispo, Senhor, porque... a palavra diz, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque até uma certa idade dá para aprender, dá para proibir, mas chega uma certa idade que não tem mais como fazer isso, né? Exato. Aí tem que ir para o altar mesmo, né? Isso, bispo, foi isso. Eu ficava de olho, né, assim, monitorava tudo, onde ela estava, procurava saber com outros coleguinhas, com as amizades, né, mas ali, Senhor, onde ela estiver, o Senhor esteja junto. Era confiança, né, bispo, não tinha outra opção. Hoje ela é diferente, né? Completamente, bispo. Hoje eu fico tranquila,
está por aí fazendo a obra, onde ela está na presença de Deus. Hoje é completamente diferente. Então, não sai daí Hoje eu não. fico tão tranquila. Não sai daí não, por favor. Eu quero ouvir da senhora mais. Mas como é que foi essa mudança aí, Nicole? Olha, foi depois de chegar toda arrebentada, né? Porque tava naquele momento do coração quebrado. Tava brigada com ela na época, porque eu tinha batido o pé, porque eu queria aquele Tua relacionamento. mãe parece um docinho. Como é que você consegue brigar com ela? A coitadinha sofreu na minha mão, viu? Assim, eu falo porque eu fazia pra afrontar ela. Então, tudo que eu sabia que ia machucar ela, eu fazia. E se ela reclamasse, ela falava assim, pois agora eu vou fazer. Pior ainda, se você reclamou disso, eu vou fazer aquilo. E só que, justamente, ela falou, Ni, vamos comigo. Ela primeiro falou assim, vamos, dá uma chance. Você já vem, pega algumas reuniões, por que você não começa aí? Não tem nada que vá solucionar seu coração quebrado. Você já teve todas as experiências. E ela falou uma frase que me marcou muito. Quando eu fiz 18 anos, ela falou assim, olha, até aqui eu fiz o meu papel como mãe, mas hoje eu tô te entregando para Deus. E vai ser você e Deus daqui em diante. Eu vou estar aqui te ajudando com casa, com comida, com o que você precisar. Mas dentro de você vai ser você e Deus. E aquilo me despertou. Porque eu falei assim, bem, é o único que eu tenho. As amizades eu não podia contar. E com ela eu vi que eu também não dava para me apoiar na fé dela. E eu comecei a vir. Eu comecei a ouvir, eu comecei a praticar. Eu que dormia nas reuniões, eu comecei a ficar acordada. Comecei a ter o hábito de anotar. Então eu lia, eu relia, eu comecei a querer descobrir a Bíblia, que eu sempre tive acesso, mas eu nunca tinha lido, eu comecei a ler. E ali foi mudando. E um dia eu me deparei com a palavra de Jeremias, que é desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. E eu vi que Deus me via. Quando ninguém mais me via, naqueles momentos que lá atrás eu lembrava, que eu falava assim, todo mundo tá me vendo sorrir, mas não via o meu interior, eu entendi que Deus via. E que ele estava pronto, ele já sabia o que passava e era só eu entregar. E eu entreguei. E eu falei, Senhor, eu entreguei tudo que eu era na época. Tudo que eu tinha, carregava dentro de mim. Eu falei, Senhor, tá aqui. É tudo que eu tenho, eu não tenho mais nada. A minha vida que o Senhor me deu, eu quebrei todinha. E eu posso te dar ela quebrada. E ali ele veio sobre mim. Foi depois de uma oração no pé da cama, onde eu fui muito mal criada com Deus, falei tudo que eu era. E nem amém eu falei, eu só falei, Senhor, me dá uma boa noite de sono aí. Deitei e dormi. Só que aquela noite de sono foi diferente. Eu acordei diferente. E no outro dia eu recebi o Espírito Santo. E ali mudou tudo. Eu tive a paz que eu nunca tinha tido. Aquele sentimento de estar sozinha não existia mais. E eu falei, nossa, o que é isso? Eu, ao mesmo tempo que antes andava sempre acompanhada, estava sozinha. Agora, até sozinha, eu estou acompanhada. E foi uma alegria Faz imensa. quanto tempo isso? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Força Jovem ajudou você nesse trajeto aí? Muito. Porque foi aqui que eu consegui aprender a desenvolver a minha fé. Porque o Espírito Santo, ele nos guia, né? Mas aqui eu aprendi a desenvolver ela no dia a dia. A como aplicar nas situações de trabalho, nas situações de corriqueiras com pessoas, a como desenvolver a minha fé no meu íntimo. E cada dia que eu venho, cada reunião que eu vinha, eu aprendi algo novo. E aquilo ali foi me florescendo e foi me fortalecendo. Então eu aprendi a deixar os traumas para trás, porque o Espírito Santo ele já limpa. Mas tem coisas que às vezes a gente quer pegar de bagagem e levar embora, né? Aqui eu aprendi a não trazer nada disso. E faz total diferença. É o que muda os meus dias e cada reunião eu aprendo algo novo e muito mais e maior. Dona Alexandra, pode confirmar isso aí mesmo? Essa menina mudou mesmo ou não? Mudou muito, bispo. Muito, muito. É outra pessoa. As Eu fotos falo que a que gente hoje- vê, né? Só pelas fotos a gente já vê a mudança, né? Senhor, sim. Ali para mim era uma afronta, né, bispo? Porque ali era assim, tudo contrário à minha fé, né? Tudo contrário daquilo que eu acreditava. Falei, não, não aceito isso. O Senhor vai ter que fazer alguma coisa, Senhor. Só que assim, né, bispo? Foi um passo a passo ali, né? Dia após dia, lutando, orando, buscando, fazendo votos, ungindo, né? Ungia ela, ungia a cama dela, muda os pensamentos. Foi um processo, né? Mas valeu a E pena, né? agora, sim, sem dúvida. Hoje é outra pessoa. Hoje eu falo assim, nós brincamos as duas, né? Nós somos como Paulo e Silas.
Porque ela vai lá, ela corre atrás, tal, eu aqui do meu lado também, aí nós entramos em acordo, vamos buscar as pessoas para levar para a igreja. É assim hoje. Legal. Parabéns pela fé da senhora. É isso mesmo, a senhora determinou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Serviremos ao Senhor, sim, bispo. Foi uma isso luta aí. grande, mas o dia que eu dei um ultimato para o Senhor, eu falei, Senhor, hoje ela tem 18 anos, agora é tua vez. Aí Deus fez a obra. Ele falou, deixa comigo. Deixa comigo, exato. Tá bom, obrigado, tá, dona Alexandra? Deus abençoe a Por senhora. nada, bispo, estou aqui. Tá ligado. Você tá em qual projeto Força Jovem, Nicole? Eu sou do HELP. Do HELP. Por que o HELP? Porque tudo que eu carreguei um dia de mal, hoje eu sei que tem solução. Tudo que eu achava que era o meu eu vi que tem solução. E hoje o maior prazer que eu tenho é poder falar o que Deus fez na minha vida. Poder cuidar, orientar outro jovem e falar, olha, vem aqui estender a mão, porque é o que faz a diferença. Daqui a pouco a gente vai entrar em contato com o pastor Felipe, que é coordenador do projeto HELP, para bater um papo com a gente também. Tá bom? A gente vai um intervalo rapidinho, assista mais uma mudança radical, dessa vez da Gabriele. Lembrando que daqui a pouco tem reunião do Algo a Mais, 19h30, aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás. E tem duas coisas chegando aí. Nós temos a nossa FJU Night, a vigília, no dia 19 agora de junho, geral, para todo o Brasil. Aí alguém está dizendo assim, mas bispo, é dia de jogo do Brasil, o Brasil vai estar jogando. E daí? Não vai mudar nada na minha vida. A gente vai estar ali para quem quer, a partir das 23 horas, na Avenida João Dias, 1800, com transmissão para todo o Brasil. E está chegando também o Mega Dance, agora em julho. Então, você que curte dança, você vai acompanhar esse evento, que acho que já é o 5º ano, se eu não estou enganado, 4º ou 5º ano, e cada dia vem crescendo, e nós vamos ter o tema principal desse ano, vão ser os personagens bíblicos, né? E você vai entender mais sobre isso lá no dia. Cada companhia de dança vai apresentar alguém da Bíblia, algo da Bíblia, uma história, um personagem, e trazer para o mundo de hoje, de uma forma contemporânea, alguns deles, um musical para que a gente venha curtir o Mega Dance. E você é o nosso convidado para estar lá com a gente, vai ser no ginásio do Ibirapuera. Tá bom? A gente volta já já, não sai não que a gente vai conhecer a história do Marcos, que está aqui com a gente, também aqui da Força Jovem do Templo de Salomão, e você é convidado para vir aqui conhecer a nossa central. A gente já volta já. Meu nome é Gabriele e eu já precisei me reinventar em diversos cenários da minha vida. Durante a infância, eu tive uma infância muito conturbada. Eu era uma criança cheia de complexos, de pesadelos, dormia muito mal à noite, tinha muito medo de tudo. Eu me sentia muito sozinha e essa solidão ela me gerava um certo pânico, uma dependência de que outras pessoas sempre estivessem ali segurando a minha mão. Por mais que eu tivesse coisas materiais, dentro de mim existia um vazio, uma carência, uma solidão. Os cenários da minha vida foram mudando, mas os meus medos e conflitos foram crescendo. Toda vez que eu chegava dentro de casa, eu me sentia muito mal e eu comecei com uns pensamentos tão ruins que eu tinha a sensação que tinha alguém ali para me fazer mal. Então eu chegava e eu procurava debaixo da minha cama, dentro do guarda-roupa, atrás das portas. Eu olhava mais de uma vez porque eu tinha a sensação que tinha alguém ali para me fazer mal. E eu não conseguia falar sobre isso com ninguém. Por mais que eu tivesse os meus pais ali, eu não me sentia à vontade de me abrir com eles. Eu até tinha um bom relacionamento com o meu pai, mas ele trabalhava bastante. E a minha mãe, eu não conseguia ter uma amizade com ela. Então a única pessoa que eu sentia que estava ali para mim de verdade era a minha avó. Só que por meio de uma doença eu acabei perdendo ela. E depois que eu perdi ela, parece que o meu chão sumiu debaixo dos meus pés. Aquilo tudo que eu já vinha sentindo desde a infância, os medos, os complexos, os conflitos, eles pioraram muito. E eu acabei começando com a automutilação. Aquilo fez com que eu começasse a me automutilar. E por mais que eu tivesse dentro de mim um sentimento de que aquilo era errado, eu não sabia como parar. E fora de casa, o cenário não era muito diferente.
Todo aquele vazio que eu sentia fazia com que eu buscasse preencher com festas, mais amizades, relacionamentos, no qual eu me dedicava muito. Mas sempre que surgia algum problema, eu trazia toda a culpa para mim. A cada oportunidade que eu tinha de ir para uma festa, eu sempre era a mais animada. Eu animava todos os meus amigos para ir. Mas sempre na hora de voltar para casa, eu era que voltava pior. Inclusive, todas as vezes que os meus pais iam me buscar em algum lugar, eu sempre voltava fingindo que eu estava dormindo, para que eles não percebessem o quão mal eu estava. E no meio de tudo isso, surgiram convites para conhecer o Força Jovem. Mas mesmo assim, eu preferi buscar ajuda de outra forma. Eu comecei a frequentar um psicólogo, até que me ajudou, mas não foi o suficiente para mim conseguir vencer todos aqueles complexos e o vazio que eu sentia dentro de mim. Então, após diversos convites, eu decidi agarrar a oportunidade de conhecer a Força Jovem. E eu entendi que existia o Espírito Santo e que ele era a chave para mudar o cenário da minha vida. Até então, a vida que eu tinha levado, que era cheia de pesadelos, de conflitos, situações difíceis, dependência emocional, mudou. Tudo foi transformado, primeiro dentro de mim e depois fora. Aqueles pesadelos que eu tinha, que não me deixavam dormir, acabaram. Eu entendi, a minha mudança interior aconteceu, eu entendi quem eu precisava buscar de fato de verdade, quem tinha que ser o primeiro na minha vida, e isso transformou a minha história. Hoje, o cenário da minha vida não carrega mais aqueles problemas. Através da FJU, eu encontrei minha verdadeira mudança. Hoje eu não tenho mais pesadelos, eu não tenho mais dependência emocional das pessoas, eu não preciso mais de festas, de bebidas, de más amizades. Aqui na FJU, eu encontrei a verdadeira paz, alegria, eu descobri o meu talento e eu encontrei amizades boas que me aproximam de Deus. Pois é, e você está esperando o quê para vir participar também e ter esta mudança radical? Hoje é dia de mudança radical aqui na live FJU e você teve também, né, Marcos? Sim, senhor. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 27. 27. Está quanto tempo no Força Jovem? Tô há 8 anos. 8 7 anos. para 8 anos. Isso, eu cheguei no Força Jovem com 18 anos. Com 18 anos. 18 anos. Conta pra gente essa história aí. Bom, Bispo, eu tive uma infância muito conturbada, né? Tudo começou na minha infância. Eu não tive uma referência de pai. Meu pai brigava com a minha mãe, traía a minha mãe. Tinha muitas agressões dentro de casa. E conforme foi passando os anos, o meu pai se separou da minha mãe e nos abandonou, né? Tanto eu, minha mãe e mais um irmão que eu tenho. E minha mãe teve que ser o pai e mãe, né? Então minha mãe teve que estar presente em tudo, foi aquela guerreira, trabalhadora que sustentava a gente. E foi levando, levava na escola, tudo certinho, mas chegou uma certa idade que minha mãe não conseguiu mais segurar a gente. Acho que pelo fato de a gente não ter um pai presente, um perfil presente, a gente começou aquele ditado, né? Criar asas, né? Então, aos meus 11 anos, eu já comecei a ter o primeiro contato com cigarro. E comecei más influências, amizades. Até então, eu mudei, morava em Guarulhos, e mudei para São Paulo. Foi quando eu fui estudar à noite. Até aí, estava tudo sob controle. Minha mãe conseguia segurar a gente. Mas quando eu fui estudar à noite, aí foi o fundo de chão, né? Eu comecei a me envolver com más amizades dentro da escola, má influência. Comecei a ter o primeiro contato com a maconha. Depois comecei a ir para os baile funk, balada, né? Comecei a ter vícios. E foi desse jeito que eu comecei a trilhar a minha vida, né? Minha mãe, ela não tinha mais o controle. Eu não respeitava mais a minha mãe. Passei a fumar dentro de casa, fumava maconha dentro de casa, bebia, saía de madrugada. E minha mãe, né, não conseguia mais segurar, tentava fazer de tudo, dava conselho, mas não conseguia mais me manter dentro de casa, né? Porque eu achei que, fiz 16 anos, 17 anos, cresci, agora vou trilhar minha própria vida e ia cada vez me afundando mais. Eu tinha um vazio muito grande, Bispo. Eu tentava me preencher com tudo. Era maconha, era bebida, era amizades. Eu fazia de tudo para me encaixar, para me enquadrar naquele padrão de amigo, né? Eu já fui roqueiro, já fui funkeiro. Eu ficava em épocas, eclético, era tudo. Porque eu tentava me encaixar.
Eu tentava entrar nesse padrão que o mundo oferecia, que as amizades ofereciam. E cada vez eu ia ficando mais vazio. Ia ficando mais vazio, ia me aprofundando mais. Fumava muita maconha. Fumava de manhã, de tarde, para dormir. Era totalmente dependente de maconha. Não me alimentava direito mais. E foi assim que eu cheguei na igreja, né? Mas antes de eu chegar no Força Jovem, pegar firme na igreja, minha mãe chegou a me trazer uma vez no Templo de Salomão. Eu lembro a primeira reunião que eu tive, o primeiro contato que eu tive com a igreja, foi numa reunião de quarta-feira, 10 horas da manhã, e era o senhor que estava fazendo ainda. Faz tempo. Foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. Só que eu saí, senti uma paz, mas comecei a fazer tudo de errado lá fora. Não mudei nada, né? E eu lembro que, por conta desse período que eu vim com a minha mãe, esse um dia que eu vim com a minha mãe, ficou marcado. Só que aí eu continuei vivendo minha vida. Maconha, balada, funk, amizades, relacionamentos, sabe? Ficava com várias meninas. Só que essa bagagem toda começou a me acarretar muitos problemas emocionais. Comecei a ter ansiedade, comecei a ter síndrome do pânico. E foi assim que eu cheguei na igreja. Eu comecei a ter crise de pânico, achava que ia morrer na rua. E foi quando eu lembrei da reunião que minha mãe me levou no Templo de Salomão. Aquela reunião que fazia muito tempo atrás que eu não ia. Foi quando eu voltei. Minha mãe ainda vinha na igreja, né? Foi quando eu voltei. E desde então, eu não saí mais. Comecei a vir nas reuniões. E o que eu fiz? Eu sabia que toda igreja tinha um grupo jovem. Eu falei, pô, o Templo de Salomão tem um grupo de jovens, eu preciso me encaixar nesse grupo de jovens. Porque eu tinha muitas amizades lá fora. Então eu sabia que para mim me manter firme na igreja, eu tinha que mudar o ambiente que eu estava. Da mesma maneira que eu tentava me encaixar lá fora, no grupo de amizades que eu tinha lá fora, eu teria que fazer isso aqui dentro. Então, eu procurei um Força Jovem. Na verdade, eu costumo dizer que não foi ninguém que me avou. Eu que procurei o Força Jovem porque eu queria me envolver, eu queria mudar de vida. Porque, poxa, eu já estava com 18 anos, eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, sabe? Eu falei, pô, se eu continuar nessa vida, eu não vou durar. Puxa, e eu lembro que eu procurei. Na verdade, teve um jovem que pegou meu contato, eu lembro até hoje. Ele não me chamou. Nossa, eu fiquei revoltado, bispo. Falei, poxa, como que o cara não me chama? Eu querendo vir, e o cara não me chamou, não me abordou. Eu lembro que um obreiro me convidou assim, mas eu já estava com sede, eu queria, né, frequentar. Foi quando eu comecei a vir. Comecei a entender a reunião, comecei a entender a palavra, fui vindo, vinha todos os dias. Eu queria mudar de vida, então eu não medi esforços. Eu vinha de segunda, vinha de terça, vinha de quarta. E eu comecei a pegar firme. Comecei a entender sobre o batismo nas águas, né? Demorei ainda um pouquinho para me batizar, porque eu ainda tinha algumas coisas lá fora que eu não queria deixar, que era relacionamento, que era mulheres. E eu fui me entregando, fui entendendo o processo, fui me entregando, e aquele vazio que eu tinha, ele foi saindo, né? Os pensamentos que eu tinha também foi sumindo, aqueles pensamentos ruins, pensamentos destrutivos que eu tinha de morte, sabe? Vinha muitos pensamentos ruins na minha cabeça, só que eu não falava para ninguém. Minha mãe, ela não imaginava que eu enfrentava isso, porque eu era muito orgulhoso. Então, eu carregava isso para mim. Então, os meus familiares não sabiam que eu passava por isso, que eu enfrentava isso. Minha mãe nunca soube, porque eu não contava para ela. Eu não contava que eu tinha ansiedade, eu não contava que eu tinha crises, porque eu não queria, né? Eu não queria mostrar fraqueza, né? Porque eu sempre quis ser o dono de mim, sempre quis seguir os meus conselhos. E minha mãe não sabia. Foi quando eu comecei a vir na igreja, eu comecei a pegar firme, comecei a entender, ouvindo a palavra de Deus, entendi sobre o batismo, me batizei, começou o meu processo de libertação, mas eu costumo dizer que o processo de libertação foi... A primeira vez que eu cheguei na igreja, eu já entendi o propósito. Eu já tomei uma decisão, porque eu não aguentava mais sofrer. Eu sabia que se eu não tomasse uma decisão ali, não tinha vez. Então foi muito rápido. Eu costumo dizer que o meu processo de libertação foi na decisão que eu tomei. Então me decidi. Era para largar amizades, eu larguei. Era para largar vícios, eu larguei. Bebida, eu larguei. E eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus. Então, eu lembro que nem tinha Central Jovem, na época era na igrejinha que a gente fazia, mas eu ficava. Às vezes não tinha nem atividade do Força Jovem, mas eu ficava o dia inteiro aqui, porque eu sabia que se eu fosse lá fora, se eu fosse para casa, eu ia cair com amizades erradas. Então eu me envolvia, sabe? Eu me apeguei nisso. Foi quando a minha vida começou a mudar. As pessoas começaram a notar a diferença em mim, né? Meus familiares
Eu lembro que até a minha dentista, que eu ia todo mês pro dentista, ela falou, o que aconteceu com você? O que você fez? Eu não queria falar que eu estava indo na igreja, né? Ela, você está diferente, alguma coisa aconteceu. Eu falei, não aconteceu nada não. Só que eu já estava pegando firme na igreja. E essa mudança começou a acontecer. Foi quando eu me batizei, comecei o meu processo, né? Só que nesse período, bispo, eu me enganei. Eu achei que eu tinha o Espírito Santo, mas não tinha. Só que conforme foi passando os anos, eu não via os frutos na minha vida. Eu não via os frutos. E eu tive um esfriamento dentro da igreja. Quase me afastei dentro da igreja. Entendi que eu não estava bem e tive que recomeçar. Então, recomecei, me batizei, já tinha me batizado nas águas, né? Recomecei de novo o processo ali. Foi quando eu comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha força. Eu entendi que eu tinha que mudar de vida. Minha vida tinha que ser diferente. Eu busquei com todas as forças. Eu não medi esforço. Eu jejuava, eu orava, eu buscava. A mesma intensidade que eu me entregava lá fora, eu comecei a me entregar para Deus. Porque eu não podia perder mais tempo, né? Foi quando o Espírito Santo desceu sobre mim. Quando ele desceu sobre mim, bispo, ele mudou todo o meu interior. Ele mudou a minha mente, ele mudou os meus pensamentos. Ele me trouxe segurança, ele me trouxe paz. Eu lembro que eu lembro que era tão vazio que eu lembro que eu postava uma foto no Instagram, na época eu tinha ainda Facebook ainda, eu ficava vendo quantas curtidas ia dar. Se desse tantas curtidas, menos de 20 curtidas, eu removia a foto. Porque na minha cabeça, as pessoas não gostou da foto que eu postei. De tão vazio que eu era. Eu tentava sempre me encaixar nesse padrão, sabe? Eu me importava muito com a opinião das pessoas. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Tudo mudou. Eu entendi Faz que eu quanto tinha tempo valor. que isso aconteceu? Que eu cheguei na igreja? Não, você recebeu o Espírito Santo. 3 anos, 3 para 4 anos. Então, quem tem sido Marcos desde então? Totalmente diferente, bispo. Os meus pensamentos mudaram, as minhas atitudes mudaram, sabe? Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria. Hoje minha mãe tem orgulho de mim, hoje eu dou orgulho na minha casa, sabe? Eu sou referência em casa, no meu trabalho, aonde eu for. Aonde eu for, as pessoas conseguem enxergar Jesus. Força Jovem ajudou você? Muito. Se não fosse Força Jovem, bispo, eu nem sei se eu estaria vivo. Força Jovem mudou. Deus, através de Força Jovem, mudou minha vida. Legal. E você está em qual projeto? Hoje eu estou no esporte. No esporte? Você gosta de esporte? Gosto, mas pelo contrário, eu não jogava nada, eu sempre fui perna de pau isso. Mas eu gostava do esporte porque tinha as atividades, né? E hoje eu estou no esporte, hoje a gente está no basquete também. E tá aí, graças a Deus, está desenvolvendo. O que não falta é atividade. O que não falta é atividade. O que não falta é que no Força Jovem é coisa para você fazer. Se você não conhece a Central, vem aqui conhecer. Pede para eles que eles te mostram aqui. É na verdade. Tira o dia de monitor aí, né, Nicole? Só você chegar na recepção do Força Jovem, aqui da Central FJU, e falar assim, olha, eu quero conhecer a Força Jovem. Eles vão te mostrar tudo, o estúdio da banda, sala de aula, tudo que a gente tem aqui, para que você venha também participar. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, a gente tem o Projeto Esporte, a Nicole é do Projeto Help. Aliás, pastor Felipe já está conectado com a gente? Não sei se ele já está conectado. Estamos aqui, bispo. E aí, Felipe, tudo bom? Tudo certinho, graças a Deus. A Nicole hoje é membro do Projeto Help, né? Conta pra gente aí, por favor, um pouquinho do projeto. O que o projeto faz, por que surgiu, qual o tipo de pessoa, né, de jovem que a gente ajuda, por favor. Bispo, hoje o Projeto Help ele é formado por pessoas que superaram questões emocionais, que é o caso da Nicole, né? Então, um dia ela sofreu com ansiedade, com depressão, tinha esse vazio dentro dela, que buscava, né, em tudo que a gente viu aí, para tentar preencher, assim como o Marcos também. E hoje ela faz parte do projeto, levando essa superação para outras pessoas. Então, nós temos psicólogos, mas a sua base firme, né, o que qualifica o projeto, né, é a voz do projeto, são essas pessoas que superaram, porque prova. Para quem está passando hoje por depressão, ansiedade, medo, trauma, síndrome do pânico, que tem como ela superar também. Porque a pessoa que está enfrentando uma situação hoje grave emocionalmente, ela pensa em tentar contra a própria vida, em cometer o autoextermínio, porque ela não vê uma saída. E o lema, né, que nós carregamos no peito, que é o não te julgo, te ajudo, vem para quebrar essa resistência que
Talvez ela tenha em pedir ajuda, porque houve muitos julgamentos do tipo que depressão é frescura, ansiedade é falta do que fazer, isso aí é uma chantagem emocional, ela está se automutilando para chamar atenção. Nós não enxergamos dessa forma. Enxergamos de uma forma que ela está tentando, com tudo, né? Como a gente viu aí com o depoimento do Marcos, da Nicole, ela está tentando só preencher um vazio que existe. E aqui nós mostramos para ela o caminho, como é que ela tem que fazer para superar qualquer problema emocional, como eles conseguiram superar, né? Infelizmente, o Felipe, hoje em dia, esse tipo de problema está normalizado, né? Que é o maior perigo que tem. Porque eu falo assim, na minha época, eu nunca tive um amigo que cometeu suicídio. Eu nunca tive amigo que se cortava. Eu nunca tive amigo que tinha depressão. Pelo menos a gente não falava esse nome, né? Não existia isso no meu círculo de amizades. Hoje em dia é a coisa mais comum que existe, né? Aliás, hoje em dia, fazer terapia é status. A pessoa que faz terapia, a pessoa né? Não, eu faço terapia, meu psicólogo tal, já há anos e anos e anos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nem tudo que é comum é normal. Eu sempre bato nessa tecla. Não é porque todo mundo fuma que significa que fumar está correto. Não é porque a maioria dos jovens assiste pornografia de que é normal assistir pornografia. Não é porque muitos se automutilam, como era o caso dela, que é normal. Não, não é normal. É comum. Mas essas coisas não são normais. Não é normal você se machucar. Não é normal você querer morrer. Não é verdade? E de onde que vem essa normalidade? Do fato das pessoas não conseguirem ajudar. Então, o médico não consegue ajudar, o psicólogo não consegue ajudar, isso é normal, isso aí acontece, é a juventude, é isso, é aquilo. E não é. É comum, mas não significa que é normal. E a prova disso são os testemunhos que nós temos, como você falou, né? Que o tesouro do projeto HELP, o que diferencia o projeto HELP de várias outras entidades que querem também ajudar, né? Tem muitas entidades que têm o desejo de ajudar, mas o que diferencia são os voluntários que venceram isso, né? Isso. Conseguiram vencer esses problemas. E até psicólogos conversam com a gente e falam assim, todo psicólogo precisa de um outro psicólogo também para passar por um tratamento, um acompanhamento, e eles já falaram para a gente assim, quem é que não toma um remedinho? Todos nós precisamos de um remedinho, todo mundo toma um remedinho. Eu não. Eu falei, eu não. Eu e os mais de 7.000 voluntários, né, diretamente do Projeto HELP, não precisamos porque nós encontramos o caminho da superação de outra forma. Então, nós conseguimos passar isso de forma fiel, legal, que tem como superar sim. Muitas pessoas perguntam para a gente, mas tem como? É possível? É possível. E nós estamos aqui para dar as mãos e ajudar ela a superar. Então, o HELP ajuda como? Assim, tem o número do HELP, não tem isso? O WhatsApp? Isso, tem o nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento, o número aparece na tela aí também, é o 11 23 92 6910. Nós temos pessoas qualificadas, prontas para fazer aquela escuta ativa, sem julgamento, e ajudar essa pessoa a superar. Sozinha ela não está conseguindo. E quem está nos assistindo agora tem um pensamento de que, mas será que vão conseguir me ajudar mesmo? Nós vamos conseguir. O que nós precisamos que você faça agora é pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de coragem. Então, nós estamos disponíveis nesse canal 24 horas, prontos para atender e ajudar. Então, tem o WhatsApp do Projeto HELP, tem as palestras também que são feitas, não é isso? Isso, tem as palestras. Ontem nós estávamos na Anhanguera, a Nicole que está aí, saiu de casa aí umas 5 horas da manhã para ir para a Anhanguera ontem. E ali a gente estava compartilhando superação com os alunos, com os professores, que foi uma semana de prova, né? Está sendo uma semana de prova. Então, eles chegam ali nervosos, ansiosos, né? E, Bispo, o Brasil, só ver, né? O nosso país, o Brasil, é o país mais ansioso do mundo. De todos os países, Brasil
é o país onde as pessoas mais sofrem com ansiedade. E elas não sabem o que fazer em meio a essa ansiedade toda, essa depressão. Então, a gente trabalha com as ações. Hoje nós estávamos em Francisco Morato, na estação Francisco Morato. Até recebemos uma mensagem aqui, minha esposa me encaminhou, que o rapaz mandou no direct, né? Ele comentou assim: cara, achei lindo demais. Passei pela estação de Morato e vi vocês. Porém, não tive como conversar no momento. E eu precisava muito ver vocês ali. Por várias vezes, pensei em desistir da vida. Então, eu vejo assim que a ação que nós realizamos hoje na estação, se ajudou só esse rapaz aqui, já foi o suficiente. Então, tem as ações, as palestras. Nós vamos para a Paulista no domingo, dia 14. Ela fica fechada de 9 da manhã a 4 da tarde. Nós vamos ali com o Cantinho do Desabafo, com a nossa van, que é o Cantinho do Desabafo Móvel. E assim nós seguimos compartilhando superação. Então, é palestra nas escolas. Aliás, você que é diretor de escola, né, e você quer ver palestras do HELP aí para os alunos, é só entrar em contato com a gente. Tanto escola pública, escola particular, gratuito, tudo é gratuito. Então, a gente manda os voluntários lá, compartilham as experiências deles. Isso não tem nada a ver com religião, não é religioso, não, pelo contrário. É algo que faz com que eles pensem, para que venham sair dessa situação. Então, nas escolas, a gente vai em empresas também, como ele falou, estações de metrô, de trem, tem esse trabalho. Já fizemos em postos de gasolina para caminhoneiros, em tudo quanto é lugar. Tem a van do HELP, linda a van do HELP, não sei se você já viu ela rodando aqui na cidade. É uma van cinza e amarela, que a gente abre a tenda ali e fica os atendentes do projeto HELP, com o Cantinho do Desabafo ali. Quer dizer, o que não falta é ajuda. Se você está passando por uma dificuldade agora, então você pode entrar em contato com a gente, que nós vamos te ajudar. O projeto HELP é um dos projetos do Força Jovem Universal. Tá bom, então, Felipe? Obrigado, tá? Então, precisa de voluntário, né? E gente que queira ajudar. Está chegando o Mega Help em setembro, né? Que a gente teve 50 mil jovens no ano passado, né? Foi. E esse aqui, nós estamos trabalhando já com os integrantes do HELP, que vai ser em 2026 vai ser o ano da superação. Aliás, o tema do Mega Help esse ano é sem igual. Então, eu quero que seja um evento sem igual, hein? Sem igual, vai ser, com certeza. E a expectativa já está grande, os alunos já estão perguntando, já estão se preparando para participar do campeonato, do quiz, que vai ter também, como foi feito no ano passado. Estamos aguardando chegar aí, dia 19 de setembro. Tá ligado. Deus abençoe, tá? Obrigado. Amém, bispo. Então, você estava lá participando da ação ontem? Estava sim. E aí? É uma satisfação poder ajudar, né? Com certeza, porque assim, você vê o quanto precisa. Quem já saiu dessa situação lembra como é estar ali e não tem ninguém em volta. Então, poder hoje fazer isso é uma satisfação, porque você vê, às vezes, um pouquinho que você fala com aquela pessoa, você vê a mudança no semblante. E isso é mais do que qualquer outra coisa. É isso aí. E é o que aconteceu. E esse é o nosso salário, né? Poder ajudar as pessoas, como vocês hoje estão ajudados. Então, esse é o trabalho do Força Jovem Universal. Se você quiser conhecer, você é o nosso convidado. E você pergunta, mas para quem que é? Para jovens, a partir dos 15 anos de idade. Então, até 15 anos de idade, a gente tem a IBI, tem o FTU também, que é de 11 até 14 anos, que é o Força Team Universal, o mesmo trabalho. E quando a pessoa chega aos 15 anos, então você já está convidado, apto para participar do Força Jovem Universal. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, que é @oficialfju, para você estar ciente do que está acontecendo. E vem visitar, vem aqui na Central, participa de uma reunião. Como eu disse, daqui a pouco, às 7h30 da noite, a gente tem a reunião do Algo a Mais, para você que quer aprender. Você é o nosso convidado, não precisa pagar nada, você não tem nada a perder, mas tudo a ganhar. Tá bom? Obrigado, Marcos. Obrigado, Nicole. Dá tchau para eles lá. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço.